Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sejam com todos, que a graça gloriosa, a presença do nosso amado Pai, Filho e Espírito Santo, que está conosco, faça assim parte do seu dia de hoje, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em tudo que você for vivenciar hoje. Não se esqueça, amados que me ouvem, Deus já escreveu a nossa história. Deus já escreveu esse dia de hoje, lá na eternidade, para você e para mim. Então, em nome de Jesus, vamos estudar o capítulo 6 hoje de Romanos, onde Paulo apresenta esse método triplo de Deus que conduz à santificação. O primeiro passo, ele fala que nós, os crentes, devemos ser cientes, né? Ser bem esclarecidos desses três fatos: que fomos crucificados com Cristo, que ressuscitamos com Cristo. E agora nós estamos mortos e vivos. Mortos para o pecado, não devemos mais ser escravos do pecado, pois fomos crucificados com Cristo. Vivos em Cristo Jesus, no Salvador, nós devemos viver no poder da ressurreição, daquele que ressuscitou da morte e está vivo para sempre. Essa foi uma obra poderosa que Jesus fez lá na cruz. O segundo passo que Paulo explica aqui para a gente é que nós devemos considerar a nossa crucificação e a nossa ressurreição como eventos consumados mesmos. Nós morremos em Cristo Jesus e vivemos em Cristo Jesus. Então, no terceiro passo, Paulo descreve dois tipos de entrega. Muitas vezes, eu vou falar sobre a entrega, o tipo de entrega errado. Não devemos oferecer os membros dos nossos corpos como ferramentas de impiedade. E qual é o tipo certo, pastora? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Claro que não, né? E de modo nenhum, ele nos corrige aqui, ensinando. Não sabeis que daquele a quem vós apresentais como servos para obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, há um desafio para a gente. Nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como ferramentas de justiça. Aí ele conclui no capítulo 6, no versículo 23, que eu quero ler para vocês. 6:23, ele fala assim, amados. Vou ler o 22 também. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como nosso Senhor. Amém, meus queridos? Então, em nome de Jesus, ele fala aqui, Paulo, que nós devemos desfrutar da liberdade que Cristo comprou para você e para mim lá naquela cruz. E ele afirma que nós, como cristãos, filhos de Deus, já fomos libertos do pecado. Como filhos de Deus, nós devemos experimentar agora a gloriosa liberdade que Jesus morreu para nos dar. Essa liberdade que podemos desfrutar de tudo que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, em João 8, 31 e 32, a palavra de Deus fala para nós, irmãos, sobre esse direito conquistado por Jesus para mim e para você, de sermos livres. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, diz ele, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é o que está escrito. Eu faço uma pergunta a vocês. Você está desfrutando dessa liberdade espiritual que Jesus
conquistou para mim e para você, se sacrificando na cruz do Calvário? Ou você está aprisionado na sua mente, né? O que é que nós temos que fazer? Jesus, amados, ele veio para que você e eu tivéssemos vida e desfrutemos dessa vida ao máximo, né? Em nome de Jesus. Você e eu não devemos mais nos sentir culpados ou condenados. Não, nós devemos viver essa liberdade conquistada na cruz para mim e para você. Começa na nossa mente, né? Não vamos mais andar tristes, deprimidos por conta de situações tão adversas que muitas vezes nós enfrentamos. Você e eu somos livres do pecado, livres da morte, livres do inferno, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então eu quero encorajá-los nesta manhã a deixar tudo de lado, todas as limitações da sua alma, todas as derrotas, sabe? Todo sentimento de mentira, de medo. E começar em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a desfrutar dessa vida de liberdade que Deus, o Pai, disponibilizou para mim e para você através de Jesus. Amém? E eu quero falar para vocês aqui, em nome de Jesus, no versículo 23, Paulo ele ensina que o pagamento e a consequência que é inevitável que nós recebemos por causa do nosso pecado é a morte. Mas Deus oferece a cada pessoa, aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas, Ele oferece algo que nós não podemos conquistar por nós mesmos. A vida eterna em Jesus Cristo. Se você já recebeu a vida eterna em Jesus, agradeça a Deus pela sua generosidade, pela sua graça. E se você ainda não recebeu, eu quero encorajá-lo a pedir isso a Ele. E Ele vai dar a você com o maior prazer, porque Ele já nos deu salvação, Ele já nos deu vida eterna em Jesus. E nós precisamos aprender, irmãos, eu falo isso por mim mesma, aprender a viver essa vida de liberdade que Cristo, Jesus conquistou para mim e para você. Então, receba Jesus nessa manhã. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus, amados, diz para nós que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É um presente de Deus. Eu e você não podemos fazer nada para merecer essa salvação. Mas se você confessar com a sua boca, com seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus morreu na cruz por você e por mim, que Ele levou na cruz todos os nossos pecados, pagando um preço muito alto por eles, preço de morte. Eu creio que se você entregar a sua vida a Jesus, todos os seus pecados, confessando com a sua própria boca, pedindo que Ele te perdoe, e falando assim, olha Jesus, pela fé eu recebo a Ti, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E declara que você crê que você é salvo e que você vai passar a eternidade juntamente com Ele, com todos os filhos de Deus, e agradeça ao Senhor por tamanho presente. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Deus e Pai seja com todos nós neste dia, em nome de Jesus. Amém?